Pedimos a Jesus que nos abençoe, que possamos nesta noite aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Já estou respirando fundo aqui ainda, corri para não atrasar muito, me perdoe pelo atraso. Tem dia que por mais que a gente corra para as coisas caminharem rápido, mas vão sempre atrasando, mas faz parte da nossa vida. Eu já me acostumei a correr. Daqui eu já vou para o aeroporto pegar um avião para Curitiba para abrir um evento amanhã à noite, então você tem uma ideia. É desse jeito. Mas, como Santana nos falou, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Cristo Consolador. Em tempos conturbados como que nós vivemos na atualidade, com muita turbulência em todos os setores da sociedade. A gente vê turbulência na família, turbulência na sociedade, turbulência na política, nos valores morais que ameaçam ruir. A gente sente cada vez mais que em momentos como esse, a mensagem do Cristo ela faz falta para todos nós. E seria exatamente a mensagem de Jesus nos momentos de dificuldades, de provações que a humanidade passa, que encontra como diz o Espírito, um colorido diferente. A mensagem de Jesus no momento que a gente está passando por algum tipo de provação, ela se encaixa de uma forma que a gente consegue interpretá-la de uma maneira que a gente não conseguiria em situações diferentes, certo? Então, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente sobre o Cristo Consolador. E Kardec traz duas ideias para serem trabalhadas, exatamente a questão do jugo leve e a questão do advento do Consolador que Jesus prometeu. Então, lendo aqui o que Mateus escreveu no capítulo 11, versículo 28 a 30, se referindo ao jugo leve, ele disse o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, pegando essa primeira frase que Jesus coloca, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, a gente observa que é exatamente o dia a dia da grande maioria das pessoas. Seja algum tipo de sofrimento que nós estejamos passando. Porque os sofrimentos, às vezes a gente imagina que o sofrimento é só uma dor física ou algo dessa natureza. Mas não, mas o sofrimento ele é muito mais abrangente na vida do homem. Então, a dor física é um tipo de sofrimento, a dor psicológica também é outra, a dor social, do isolamento, a dor espiritual, que é a falta de perspectiva de vida, também isso gera sofrimento no ser humano. Então, qualquer tipo de sofrimento, seja miséria, seja decepções que você tem financeiras, familiares, amorosas, seja uma dor física, seja uma separação de uma pessoa querida, ou através da morte, ou por uma separação definitiva, sem ser caso de morte. Ou seja, tudo isso é um tipo de sofrimento. E é exatamente esse tipo de aflição aqui Jesus se refere quando diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que estáis aflitos. E ele coloca que a única forma da gente encontrar a consolação é exatamente diante dos sofrimentos que existem na vida, é se nós adquirirmos duas coisas. Primeiro, a perspectiva da vida futura. Então o indivíduo procurar fortalecer em si a vida futura. E segundo, compreender a justiça das leis divinas, porque senão ele não vai entrar, ele não vai fortalecer em si a fé e a esperança que é necessária para superar exatamente as adversidades da vida.
Por mais que nós estejamos passando por dificuldades, por provações e por problemas, aquilo onde nós vamos buscar força, que vai nos dar exatamente alento, vai nos dar esperança de um dia ter uma melhora, é exatamente quando nós colocamos esses dois aspectos da revelação que Jesus trouxe para nós: a fé na vida futura. Porque se tudo acabasse por aqui, então qual seria o sentido do sofrimento? Qual seria o objetivo? E aí não se encontraria também uma coisa, não se encontraria uma relação causal, não teria nexo. Porque algumas pessoas sofrem mais, porque umas sofrem menos. Onde estaria as causas disso daí? Por que isso ocorre? Seria a má sorte, o azar? Isso não existe dentro das leis divinas. Então, a fé no futuro, ela é importante o indivíduo adquirir. Por quê? Porque quando ele sabe, quando ele começa a fortalecer dentro de si, de que a vida continua após esta existência material que a gente tem, então a gente começa a refletir que deve existir algo melhor do outro lado que compense as dores e os sofrimentos daqui. Aí é preciso também que você fortaleça o segundo aspecto: confiar na justiça divina, confiar nas leis de Deus, nas leis divinas, porque elas é que vão lhes dar o esclarecimento sobre as diversas situações de sofrimento que qualquer um de nós passe na vida, em qualquer natureza. Então, a doutrina espírita, ela vem exatamente trazer isso daí. Ela vem explicar esses detalhes. Mas, para que a doutrina espírita chegasse hoje, como ela chegou, ela antes fora predita por Jesus. Ela foi predita por o Cristo. Aí é onde entra a questão do Cristo Consolador. Então, João escreveu exatamente isso, repetindo as palavras de Jesus sobre a questão do Cristo Consolador. Mas, antes de abordarmos essa questão, vamos ver a segunda parte do que Mateus escreveu sobre o jugo leve. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Então, qual seria o jugo de Jesus? O jugo do Cristo é exatamente a observância das suas leis. E ele diz: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como interpretar isso daí no nosso dia a dia, à luz do esclarecimento de Jesus? Diz o seguinte: quando Jesus diz que o jugo dele é a observância das leis, ele coloca uma condição: a condição de que o indivíduo possa seguir os ensinamentos deixados por ele. E os ensinamentos deixados por ele adquire o aspecto de ser suave e de ser leve, porque exige apenas uma condição do ser humano. A condição do quê? A condição de fazer o bem, a condição de você exercitar o amor, a condição de você praticar a caridade. Então, se nós buscarmos a observância das leis que Jesus nos deixou, que convida-nos a uma vivência cristã fundamentada no amor e na caridade, aí sim, o jugo é suave, o fardo se torna leve, porque o indivíduo vai começar exatamente a retirar de dentro do seu coração, de dentro da sua consciência, os pesos, entre aspas, que não lhe dá paz. A gente observa isso quando a gente aborda, tem acesso à literatura espírita que conta como é que é a vida do outro lado, e um dos maiores tormentos que os espíritos passam do outro lado após a existência física, depois que desencarnam, é exatamente o compromisso na sua consciência. É a consciência pesada, é vinculada ao ódio, à vingança, ao desamor, à luxúria,
a concupiscência, a ambição, ao poder, e assim vai. Uma série de sentimentos, de qualidades morais e sentimentais no ser humano que simplesmente não lhe dá paz e consciência. Mas se o indivíduo buscar esse jugo leve, jugo suave e o fardo leve, repito, fundamentado no amor e na caridade, assim, aí sim ele vai encontrar repouso para as suas almas, como diz Jesus. Repouso para as almas quer dizer o quê? Paz de consciência. Entendeu? A consciência de culpa que é uma consequência dos erros que a gente comete na existência, que também é a mesma coisa do remorso, que também esse é um verdadeiro algoz para o espírito após o desencarne. E olhe que muitas vezes é o algoz ainda nessa existência, não precisa nem desencarnar. Ainda nessa existência, quando o indivíduo se conscientiza de que a sua atitude ela foi equivocada perante as leis divinas, seja uma atitude que ele tomou no seu trabalho, na sua família, na sociedade ou com um amigo, não importa. Qualquer atitude que ele tenha tomado, seja uma atitude comportamental, seja por palavra, se a gente agrediu uma pessoa ou falou algo que ofendeu, ou seja, até por um mau pensamento que nós tenhamos tido em relação a outra pessoa. Quando nós nos conscientizamos disso, aí vem imediatamente o remorso ou a consciência de culpa. Isso é automático, porque as leis mentais, as leis que imperam o funcionamento da nossa mente, elas funcionam dentro do princípio do automatismo. A gente não tem como fugir das consequências daquilo que pensamos, que sentimos, que falamos ou que fazemos. Por mais que outra pessoa queira apagar as consequências de algo que o outro indivíduo fez, não é possível. A literatura espírita, ela é bem clara, e os espíritos dizem isso com muita clareza, quando mostram que o indivíduo é que tem que trabalhar pela sua própria recuperação, pela sua própria redenção espiritual. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós reencarnamos. Por isso que nós vivenciamos muitos processos de dor, de aflição, e Jesus veio nos trazer exatamente a solução para que nós possamos suavizar essa carga de dor e de aflição que nós conduzimos ao longo da nossa existência, que varia de pessoa para pessoa. Então Jesus, ele prometeu que naquela época que mandaria um outro Consolador. Essa interpretação do Consolador prometido, ela é dada por de duas formas, por algumas outras companheiros que interpretam a Bíblia, mas a gente procura dar uma explicação mais clara, uma explicação que seja mais lógica, para que cada um possa refletir. Então Jesus disse o seguinte, se me amais, ele registrou lá em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha só como é interessante, já fazendo uma pausa aqui. Jesus diz que vai rogar ao Pai para enviar outro Consolador. Então, pressupõe-se que ele já tinha revelado um Consolador, mas ele vai trazer outro Consolador, certo? Porque muitas pessoas interpretam o Consolador prometido como o fenômeno de Pentecostes, que aconteceu 40 dias após a crucificação,
onde houve uma manifestação em massa de espíritos em praça pública, falando as diversas línguas que tinham para o povo que estava ali ouvindo, e cada um ouvia na sua língua. Foi ali o maior fenômeno de xenoglossia que a história tem para contar, que seria falar línguas estranhas. Mas Jesus diz que vai mandar um outro Consolador para ficar eternamente convosco. A gente viu que não houve uma presença contínua do Consolador naquela época até o momento que nós nos encontramos, né? Não houve. Então veja bem, ele diz que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Então, Jesus diz que esse outro Consolador tem um nome, Espírito de verdade. Mas se ele diz que o mundo não podia ver naquela época, porque não tinha condição de absorver, não tinha progresso nem maturidade espiritual ainda suficiente para absorver aqueles ensinamentos novos. Por isso que Jesus diz que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. O povo daquela época ainda não estava em nível de evolução suficiente para entender as verdades de uma forma clara. Aí ele, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, os apóstolos do Cristo eram espíritos que tinham um nível de elevação espiritual superior à massa, à população em geral. É tanto que eles foram convocados por Jesus para desempenhar o apostolado. Com certeza eram espíritos que já tinham feito por onde merecer o convite do Cristo para trabalhar nessa tarefa, e eram espíritos que Jesus sabia que tinham capacidade de desempenhar. Porque você imagina, se você é um chefe de uma nação, de um governo, de um exército, seja o que for, aí você tem uma missão a ser desempenhada, você vai escolher quem? Os melhores soldados, aqueles que você sabe que têm capacidade e preparo para desempenhar a tarefa. Então vocês imaginam Jesus, governador espiritual da terra, tá certo? Vinha renascer numa fase evolutiva importantíssima para a humanidade, e ele juntou os seus colaboradores diretos e outros indiretos. Mas ele escolheu, aqueles 12 que ele escolheu, eram espíritos que tinham preparo para desempenhar a tarefa. Eles não foram escolhidos ao acaso, embora cada espírito daquele tivesse situações diferentes, como Mateus era coletor de impostos. Naquela época, o coletor de impostos era uma pessoa execrada pela sociedade, era coletor de impostos. Mesmo lembrando o caso da queda de Judas, entendeu? Mas Judas traiu Jesus, não foi por dinheiro, como está na simbologia, foi por uma ideia. Ele pensava que era uma ideia e ele não interpretou errado. Foi isso. Foi um momento de fraqueza da interpretação da mensagem de Jesus. Eles esperavam um salvador que pegasse em arma e revolucionasse para tomar o governo de Roma, e ele viu que a revolução não era da forma que ele pensava. Aí por isso que ele imaginava que ia provocar uma prisão, podia provocar, Jesus ia chamar todo mundo, levantava as armas e enfim a guerra. Depois do que aconteceu, que ele viu que não era aquilo, aí veio a consciência de culpa, o remorso, e ele compreendeu o passo em falso que ele tinha dado. Mas Jesus escolheu a dedo os seus primeiros colaboradores, que eles sabiam que eram pessoas que eles iam passar durante 3 anos ensinando a mensagem da Boa Nova, e depois esses apóstolos teriam uma tarefa muito grande no período inicial do cristianismo, que quem estuda a história do cristianismo primitivo vê que o que aqueles apóstolos fizeram e passaram não é moleza comparado ao que se faz hoje. Sabemos se nós teríamos a disposição, a coragem, a abnegação, o devotamento e a persistência que aqueles espíritos tinham para enfrentar tudo e a todos
enfrentar ser crucificado, como Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, como João, que foi jogado em tacho de óleo quente, entendeu? Se você ser ser queimado vivo, ser jogado às feras dos leões, então, gente, não é brincadeira o que os mártires do cristianismo primitivo enfrentaram para que a mensagem de Jesus pudesse ter um futuro, pudesse sobreviver diante de tanta ideia contrária que a mensagem do Cristo estaria provocando uma verdadeira revolução de ideias e de pensamentos em toda a sociedade, seja na sociedade judaica, seja na sociedade grega, ou seja na sociedade romana. Mas aí Jesus disse que o seguinte, que porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, ele diz que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha só como é interessante, se você para pensar essa última frase. Qual seria o objetivo do Consolador prometido por Jesus? Está aqui. O Consolador prometido por Jesus ensinará todas as coisas. Ou seja, Jesus não disse tudo. E em um próprio diálogo que Jesus teve com seus apóstolos em outras circunstâncias, ele disse: muito eu tenho para vos dizer, mas vós não suportaríeis. Então, Jesus não disse tudo. E o outro objetivo do Consolador: fará recordar tudo que eu disse. E o que Jesus disse ainda seria esquecido. Então, olha só como o Consolador teria um papel preponderante na propagação da mensagem de Jesus, acelerando com o objetivo de acelerar o próprio progresso moral da humanidade. Porque viria relembrar aquilo que Jesus disse, porque seria esquecido, ou então seria mal interpretado, seria deturpado, seria usado em causa própria, como foi o que acontecia ao longo de 18 séculos de cristianismo, até o advento do Espiritismo em 1857, ou seja, em meados do século XIX. E aí ensinar as outras coisas mais. Então, se hoje a gente pega a doutrina espírita para analisá-la dentro do contexto dessa promessa que Jesus fez para a humanidade, nós vamos observar que ela preenche todas essas características. Todas as características. Primeiro, ela é consoladora, por quê? Porque ela é consoladora porque ela simplesmente vai trazer esclarecimento para a humanidade sobre as nossas dores e as nossas aflições. A partir do momento que a doutrina espírita, ela prova que a vida continua, que a alma é imortal, que os seres que viveram na Terra após a morte compõem a humanidade espiritual. Está lá na pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Quem são os espíritos? São os seres incorpóreos que povoam o universo, ou seja, são as almas das pessoas que já viveram na Terra. Então, aquilo dá um consolo imenso. Por quê? Porque simplesmente uma das maiores dores que existe para a gente, de dor, é quando a gente perde uma pessoa querida. Principalmente quando existe um elo muito forte no sentimento, no amor, seja um irmão, seja esposo, namorado, seja pai, mãe ou filho, dependendo da relação de parentesco, ou até um amigo muito próximo. Isso gera um sofrimento intenso no ser humano, e se ele não tiver a certeza em si da continuidade da vida, dá uma sensação de impotência muito grande, que pode fazer com que o indivíduo até abandone essa existência pelas portas falsas do suicídio, como a gente observa em alguns exemplos que existem. Então a doutrina espírita, ela é consoladora, porque ela vem simplesmente, são aqueles seres que já viveram na Terra, que partiram para o outro lado, voltam exatamente para dizer que a morte não existe, que a vida continua, e com isso consolar os corações de mães, de pais e de irmãos aflitos, que choram a dor da separação e da partida do seu ente amado.
Então, esta feição consoladora da doutrina espírita, ela é uma das feições mais belas que existe dentro da revelação espiritual. Porque simplesmente ela vem exatamente acender uma luz dentro da escuridão, na consciência de muitas pessoas que atravessam provações muito pesadas de qualquer natureza. Seja perda de uma pessoa querida, ou seja uma provação de uma doença, ou de um desastre financeiro, amoroso, não importa. A pessoa sempre vai encontrar o consolo nisso daí. E aí a gente vai entender quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que choram, os aflitos, porque é deles o reino de céu, porque alcançarão misericórdia, os misericordiosos alcançarão misericórdias. Bem-aventurado, quer dizer, o Sermão da Montanha, todo o sermão das bem-aventuranças que Jesus deixou para a humanidade, ele só faz sentido com a vida futura. Sem a continuidade da vida, aquilo perde o sentido. Porque como é que eu vou ser bem-aventurado? Aqueles que sofrem por amor à justiça divina, porque serão recompensados. Quando vai vir essa recompensa? Na vida futura. Na vida futura. Porque a gente observa muitas pessoas atravessarem verdadeiros mares de dores e de sofrimento e não encontram a sua compensação aqui. Então essa compensação ela virá no outro lado, após o indivíduo se quitar com a sua consciência. Então o Consolador prometido traz essa feição consoladora. Porém, além dessa feição consoladora, como diz Emmanuel em um dos prefácios do livro de André Luiz, a gente tem que considerar outra feição mais importante da doutrina espírita, que é a libertadora de consciências. Fazer com que o indivíduo se liberte da sua própria ignorância. E aí se enquadra naquela frase que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos fará homens livres. Porque que liberdade é essa que nós iremos conquistar através do conhecimento da verdade? É a liberdade da prisão da nossa própria ignorância, onde nós vivemos mergulhados e cometendo erros dia atrás dia, por não compreendermos o verdadeiro sentido, o verdadeiro funcionamento das leis divinas e o objetivo da nossa existência aqui na Terra. Então, a feição libertadora de consciência da doutrina espírita, ela vem exatamente para encher essa outra promessa do Consolador, quando Jesus disse: vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará o quê? De onde nós viemos, por que é que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde nós iremos. Então essas são as 3 perguntas que a filosofia busca responder desde milhares de anos e não consegue encontrar uma resposta lógica, racional. Alguém pode não acreditar, é um direito da pessoa, mas não pode dizer que ela é desprovida de lógica, de sentido. Então, a doutrina espírita vem exatamente dizer de onde nós viemos do mundo, de uma vida espiritual, nós viemos do passado. Nós somos seres viajantes do universo, que estamos aí desde milhares de anos, encarnando, reencarnando, existência após existência, exatamente nos aprimorando em cada fase dessa, para chegarmos aonde nós chegamos, a posição que nós nos encontramos. E aí o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos exatamente buscando corrigir os equívocos do passado e aprender novas coisas para nos melhorarmos no futuro. Para que o indivíduo faça isso, é necessário o quê? É necessário que ele realize em si próprio as mudanças na sua forma de sentir, de pensar, de agir, com seu comportamento, em todos os setores da vida. Não tem como o indivíduo se melhorar numa encarnação em relação à anterior, se ele não mudar. A mudança, ela é essencial. Podemos dizer, ela é condição sine qua non, ou seja, é obrigatória para que o indivíduo possa
sair dessa existência em uma posição evolutiva melhor do que a que ele entrou. E a mudança que ele vai realizar em si, só quem pode fazer é ele. Ninguém mais pode fazer por ele. Só quem pode fazer é o próprio indivíduo, identificando quais são os pontos que ele precisa. Então, gente, não é uma tarefa fácil. Se eu não consigo identificar nem os meus pontos de mudança que eu preciso, como é que eu vou identificar os outros, dos outros? Mas é o que a gente procura fazer. Se formos pensar direitinho, não é isso que a gente procura fazer? A gente procura ver os defeitos dos outros e dizer que fulano deveria ser assim, mudar tal. Mas ele não olha para ver o defeito dele. E Jesus se referiu a isso no passado, quando ele disse que as pessoas veem um argueiro no olho do outro e não conseguem enxergar uma trave no seu. Ou seja, a gente fica procurando defeito nas outras pessoas e esquece de os seus. Aí o que é que vai acontecer? Desperdiçamos oportunidade de nos melhorarmos. Então a mensagem do Cristo vem exatamente convidar-nos hoje, através da doutrina espírita, para que nós possamos adquirir esses novos conhecimentos, a fim de acelerar o nosso progresso espiritual. Então, essas são as 3 perguntas mais importantes. Mas a doutrina espírita também vem ensinar o quê? Além da existência, da imortalidade da alma, da existência do mundo espiritual, também vem nos mostrar que a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo é muito mais intensa do que a gente imagina. E que existem leis, existem regras que normatizam e disciplinam essa comunicação. Algo que não foi dito no passado. As regras, as leis e as comunicações entre o mundo espiritual e o material sempre existiram, desde a idade primitiva. Porém, as normas de conhecimento público sistematizado não existiam. Esse foi um dos grandes papéis do codificador de Allan Kardec, quando revelou a doutrina espírita, quando compilou esse conjunto de ensinamento dos espíritos e entregou para a sociedade. Estão aqui, a comunicação, ela existe, os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Está lá na pergunta 580 do Livro dos Espíritos, ou melhor, 480, desculpe, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam, eles muito mais do que imaginam, em verdade eles vos dirigem. Só que Kardec dá a conhecer da humanidade as regras, os cuidados, as orientações, os perigos, o que nós temos que fazer para fazer do intercâmbio entre os dois mundos um fator de engrandecimento e de enriquecimento para todos nós, e não um fator de dor e de sofrimento. Então, conhecendo essas regras, simplesmente o mundo oculto foi revelado. Por isso que diz, o Espiritismo tirou o véu da letra dos ensinamentos evangélicos, afastou a cortina que separava o mundo material do mundo espiritual e mostrou para todos, de uma forma clara e objetiva, para que nós pudéssemos fazer deste conhecimento um instrumento de libertação das nossas consciências. Então, é esse grande papel que a doutrina espírita faz hoje, é por isso que ela se enquadra como o Consolador prometido. E aí, neste mesmo capítulo, lá no final, o Espírito de Verdade vem trazer 3 mensagens que eu convido vocês depois de chegarem em casa e lerem estas mensagens, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinada pelo Espírito de Verdade, que a gente observa que ali é o próprio Jesus, trazendo, como ele diz, venho como outrora aos filhos esgarrados de Israel, quer dizer, trazer a nova, como se Jesus retorna, falando de novo para todos nós, através da mediunidade. E aí, o Espírito de Verdade, cita 2 palavras importantíssimas que nós precisamos valorizar no dia de hoje,
que é exatamente a abnegação e o devotamento. Se nós queremos realmente assumir a feição dos verdadeiros cristãos, nós temos que buscar adquirir e fortalecer na gente essas duas qualidades: o devotamento e a abnegação. O devotamento é exatamente aquela ação persistente que cada um tem que exercer na sua vida em benefício de uma causa, em benefício de uma ideia, em benefício da sua própria renovação, em benefício da renovação da sociedade. Então isso é o que é o devotamento. É você se dedicar. Devotamento é dedicação. É dedicação, e isso existe em todos os setores. Tem pessoas que têm uma dedicação exclusiva a um determinado tema, a uma determinada ideia, entendeu? Então nós também precisamos ter devotamento, dedicação em nossa própria renovação moral, em nossa própria renovação espiritual, através da observância das leis divinas, como Jesus falara na questão do jugo leve, do jugo suave e do fardo leve. Então, devotamento e abnegação. E a abnegação, em outras palavras, quer dizer a renúncia do interesse pessoal em benefício do interesse alheio. Seja de uma causa também, seja de uma ideia, ou seja pelo bem-estar de outras pessoas. Então isso é abnegação. Então, se a gente analisa isso daí, vai ver que essas duas palavras, elas representam o núcleo maior do ensinamento maior de Jesus, de não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fosse feito contigo, e de amar o próximo como amasse a si mesmo. Porque o indivíduo só consegue vivenciar esses dois ensinamentos na sua plenitude quando ele realmente se dedicar pela causa cristã e quando ele realmente for uma pessoa abnegada na sua existência, que pensa no outro antes de pensar em si mesmo. Então vocês imaginem, gente, quanta tarefa cada um de nós tem aí pela frente. Você conseguir superar as próprias influências do egoísmo que existe dentro de cada um de nós, para que a gente possa fazer esse upgrade, esse grande salto evolutivo, que é fazer com que o bem-estar do nosso irmão venha em primeiro lugar do que o nosso bem-estar. Então, olha só o quanto de desafios cada um de nós tem. Então, gente, se nós queremos realmente um dia conquistar o alívio das nossas dores, o alívio dos nossos sofrimentos, superar os obstáculos da nossa própria existência, nós temos que buscar o caminho da vivência cristã. Não tem jeito. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, quer dizer, somente os ensinamentos que Ele nos deixou é que poderá nos dar esperança, para que o indivíduo possa renovar-se a si próprio, alcançar repouso para as suas almas, a paz da sua consciência e conquistar a felicidade tão almejada por todos nós. Mas para que a gente possa realmente realizar isso em cada um, requer esforço, dedicação e abnegação. Este é o convite que Jesus faz para todos nós. Por isso, gente, que ser cristão não é moleza. Ser cristão quer dizer assumir por si próprio o destino e a condução da sua própria vida, e saber que no caminho que ele vai trilhar vai encontrar espinhos que vão ferir os seus pés, mas ele tem que se lembrar que esses espinhos que estão lá foi o que ele semeou no passado. Então ele está colhendo as consequências do que ele semeou, e fazer da dor e do sofrimento e das adversidades que ele encontra na existência atual não algo que lhe traga decepção, revolta ou blasfêmia contra Deus, mas ao contrário, o agradecimento pela oportunidade que a bondade de Deus está ofertando a cada um de nós, de, uma vez encarnados, podermos superar
as dificuldades que nós mesmos criamos em nossas vidas e um dia alcançarmos a liberdade que tantos nós desejamos, conforme Jesus nos prometeu. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos fazer do Evangelho do Cristo o roteiro maior de vida para a nossa paz de consciência. Obrigada, Beto. E assim a gente viu, né, a junção das duas mensagens, né, que estávamos conversando antes dele começar a palestra, justamente na confiança que Jesus tem na gente, que a gente precisa fazer esse trabalho de mudança, mas que ele acredita que a gente consegue, né? Senão ele não teria vindo, senão ele não teria deixado aqui para nós tanta maravilha. E assim, boa viagem, faça seu trabalho lá em Curitiba e volte.